tranquilo, vai dar Diz tudo aquele certo. comunicador, essas coisas só acontecem com quem faz ao vivo. Boa noite, Tom, Vai então. deixar a Francine nervosa. Ah, já tô tranquila. Só antes da live, agora já tô tranquila. Pronto, estão me vendo bem aí? Sim, estamos te vendo bem. Ó, Tom, se apresenta para nós, querido. vamos lá. Bom, eu sou o Tom. Tom por causa do final do meu nome, que é Clemilton, mas todo mundo chama de Tom mesmo, é mais fácil. E eu sou psicólogo, sou estudante do IBB lá das épocas bem antigas, e aí me tornei professor do IBB depois que eu me formei em psicologia. Então fiz teologia, fiz psicologia, hoje eu atuo na clínica há mais de 20 anos, convivendo com as pessoas, seus pensamentos, as pessoas que me dão o privilégio de ter acesso às suas histórias, né? Casado, família, graças a Deus. E sou pastor na comunidade Cristã Vida Plena, ali na Vila Guilherme, uma comunidade pequena, onde a gente tem um colegiado de liderança e uma turma boa lá. E estou aqui para a gente conversar sobre esses tempos, né, Fran? Tempos É de isso aí. pandemia. É isso aí. E a gente conversou um pouquinho antes da live, né, Tom? A gente queria entender um pouquinho sobre a relação da pandemia, escrituras. A Bíblia diz algo, o que a Bíblia diz? Conta pra gente. Pois é. Esse negócio é... Todo mundo, inclusive, lembra da Bíblia quando acontecem essas coisas, né? 11 de setembro, derruba a torre, pandemia, Bíblia. Guerras, Bíblia, né? O que a Bíblia diz? Então E assim, é claro que a Bíblia não fala sobre tudo exatamente o que acontece, mas a gente tem que prestar atenção porque a Bíblia ela dá alguns sinais e alguns alertas pra gente, né? E por incrível que pareça, Fran, quando isso aconteceu, caiu nas minhas mãos, nesses estudos, um texto que está lá em Lucas 21:11, que tem paralelo com Mateus 24. Vou falar algumas referências bem rápido, porque o pessoal que é estudioso gosta de procurar. Pode anotar. Tem que procurar isso. E ele fala que alguns dos sinais e dos alertas de finais dos tempos é que haveria, além das guerras, que a gente já passou por tantas, e isso me chamou muita atenção, porque nós tivemos uma sequência com guerras de todo tipo, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra das Coreias, Guerra do Golfo, Guerra do Kosovo, tal. E aí depois a gente entra no período dos terremotos de forma mais marcante. Aí a gente teve terremoto lá que deu aquele... na Indonésia, que derrubou tudo lá, que o mar veio, gerou tsunami. Depois no Japão, que atingiu Fukushima, tudo. Aí você tem guerras, tudo isso aí está na sequência de Lucas 21, tá? Certo. Aí, depois disso, vem a palavra epidemias, pandemias. Então é como se estivesse seguindo uma sequência, só que aí não é a origem, são sinais e alertas. A Bíblia nos dá sinais e alertas. Origem mesmo, as escrituras sempre vão nos levar para a causa de todas as consequências e cataclismas que normalmente acontecem com a gente e com o planeta, que é Gênesis 3, né? O nosso processo de queda. A galera sabe do que a gente está falando aí. Então, a origem mesmo do desequilíbrio geral que a gente causou é Gênesis 3. Então, as escrituras são taxativas sobre isso. Nós amaldiçoamos a terra. A Bíblia diz isso. Gênesis 3. Né? Deus, quando está lendo a carta de consequências sobre a nossa atitude, ele diz, uma das consequências é que vocês amaldiçoaram a terra que vocês deveriam abençoar. E, para falar a verdade, se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente continua, já vou te devolver, viu, Fran? Só para fechar esse raciocínio, se a gente for trazer para o dia de hoje, a gente ainda muitas vezes continua amaldiçoando a terra. Porque a origem pontual desse vírus... Porque quando a gente fala de epidemias, eu falei guerras, terremotos, mas a gente tem que lembrar que logo depois veio a sequência. Veio o HIV, o H1N1, a gripe aviária, o ebola na África, e agora a gente chegou na Covid-19, no coronavírus, né? Sim. Que a origem pontual fala daquele espacinho lá na China, onde as pessoas
além de tudo, começaram a invadir cada vez mais o habitat dos bichos. E aí eles falam da origem através de um morcego e de um bichinho, não sei se você já sabia, chamado pangolim, que é uma iguaria de carne macia, parece um tatuzinho, que eles comem, né? Então, assim, o ser humano ele continua amaldiçoando como? Às vezes invadindo espaços que não deveria invadir e, muitas vezes, indo para a bizarrice de... Do mesmo jeito que o ser humano se envolve com todo tipo de bizarrice, se envolve também com bizarrice alimentar. Começa a comer coisas, né? Então, essas são as teorias. A teoria teológica, sobre a origem de Gênesis 3. Histórico humano pontual, a gente tem essa questão aí. E claro que tem as outras teorias aí meio malucas, de que o homem criou o vírus e blá, 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 blá. Uhum. Meu Deus, né? E o que essa pandemia ela tem mudado muito assim as nossas vidas, né? Ela tem impactado de muitas formas, acho que todas as vertentes da nossa vida. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como você tem também muita experiência na clínica, lidando com pessoas, ajudando em tantas dificuldades que nós temos aí no dia a dia, né, em se adaptar com isso. Queria que você contasse um pouquinho assim dessas dificuldades, do cristão com relação a isso. Tem diferença do cristão passar pela pandemia e do não cristão passar pela pandemia? Então, isso é legal você falar, porque eu acho até vale a pena colocar um lado bem humano. Ninguém está livre, né, de ter... Eu sempre, por exemplo, vou pegar o meu próprio exemplo. Eu fazia atendimento presencial. A minha relação com o trabalho mudou radicalmente. De repente, eu me vi afastado das pessoas e tive que começar a fazer atendimento online. Como eu sou um psicólogo das antigas, eu gosto de ver gente, abraçar, tocar, essas coisas todas, assim. Olhar no Essas coisas olho. esquisitas que a gente fazia antes. A gente abraçava as pessoas, beijava as pessoas. Agora é um negócio meio... E aí eu mesmo, eu acabei tirando a minha primeira semana de pandemia e de confinamento para pintar a parede, porque eu entrei em parafuso, né? Bom, mas você não orou? Você não... Eu orei, falei com E aí, você não é Deus, mas eu fui pintar a pastor? parede. Exato. Todas essas coisas que a gente ouve interessante. Ser pastor desumaniza, né? Como se você, a É, sua humanidade... exatamente, né? Ó, espera aí, porque eu sou pastor, não quero saber da minha humanidade. Fica Sou de lado. super-herói. É. Super-herói, claro, imagina que não, né? E Não. aí, então, assim, do mesmo jeito que eu tive um impacto e tive que me readaptar e me reinventar, as pessoas tiveram que lidar com essa retirada do direito de ir e vir de repente. Porque uma coisa é você ser uma pessoa caseira, que gosta de ficar em casa, aproveitar, fazer as coisas, e outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa. Né? Não é Sim. uma escolha, é uma situação de proteção. E eu percebi que muita gente começou a ter que lidar com isso. E aí, na primeira semana, tudo é meio festa, né? Brasileiro é assim, tudo é festa, primeira semana. E aí vem as frases, quarentena não é férias, mas tudo bem, estamos aqui, vendo os filhos, isso, aquilo, maratonando série, um monte de gente arrumando gaveta, um monte de gente colocando receita de pão, lista de não sei o que lá. Algumas coisas bem bonitas também, muitas campanhas de como a gente pode ajudar, né? E aí os cristãos... muitos fizeram trabalhos muito bonitos e a gente tem mais aqui que pensar mesmo o que a gente pode fazer, independente de estar na rede ou confinado. Mas aí passou aquela primeira semana, passou aquele primeiro mês, que a gente percebe que as pessoas começaram a ter algumas dificuldades, né? Porque é uma rotina que ela foi imposta e as pessoas não têm muito como lidar com isso. Então tem semana que está bem, tem semana que está mal, né? Eu brinquei até com você hoje à tarde, os clichês já não dão mais conta. Ah, vai passar, fica tranquilo, vai passar. Tem gente que já não aguenta mais ouvir falar que vai passar, É, tem gente que não aguenta mais receita de pão e nem série nova. Isso para o não cristão e para o cristão, sim, porque nesse aspecto nós somos totalmente humanos mesmo. O que pode melhorar para o cristão é o grande privilégio que a gente tem de colocar o coração da gente para Jesus e falar, puxa, Senhor, né? Abrir o coração, falar das nossas dificuldades, atingir esse lugar de oração. Né? Isso pode ajudar bastante. Então,
é dessa forma que eu vejo o impacto. Claro que as famílias também, viu, Fran? Não sei se o pessoal está, de alguma maneira, talvez alguém esteja se perguntando aí, mas e as famílias? Muitos casais tiveram problema com isso, né? Casais que não É, conviviam, que a distância e a agenda escondia debaixo do tapete problemas, passaram a ter muitas dificuldades com essa convivência 24 horas, na parceria com os filhos, na parceria com a casa, né? Teve gente que aprendeu a lavar um banheiro pela primeira vez na vida. Então, muita coisa aconteceu. Assim, muitas famílias se reinventaram e tiraram proveito disso positivamente, mas muita família acabou se machucando e se atrapalhando pelo caminho. Tom, eu queria aproveitar a sua experiência aí como psicólogo, para você responder brevemente para a gente sobre essas questões, medo, ansiedade, depressão. É normal eu ficar, sei lá, uma semana meio down? Quando que isso começa a ser patológico? Quando que eu tenho que ficar atento? Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Ó, é normal você ficar uns quilinhos mais gordinha, mais gordinho. É Eu normal tô. de vez em quando a gente atacar as geladeiras. É normal um monte de coisa. É normal, sim, às vezes a gente tem uma semana que a gente fica meio desorientado, meio triste, meio, né? Até porque tem pessoas que têm uma relação com a rua, com o lado de fora, muito diferente umas das outras, né? Então, assim como tem gente que tem uma relação com a própria temperatura. Um dia de sol, a pessoa responde de uma forma muito extrovertida, um dia nublado, tem gente que fica profundamente triste, meio... Então, a pandemia, o confinamento trouxe um pouco disso. Mas para a gente falar de depressão mesmo, o período ainda é curto, né? A Sim. não ser para casos em que a pessoa já tinha um quadro depressivo e ela começa a apresentar sintomas bem claros disso, de não querer comer, de não querer tomar banho, né? De realmente se isolar no quarto e não querer levantar da cama para nada durante um período maior. Aí você começa a ter algumas complicações e aí já assim de quebra se faz necessário às vezes até algum teleatendimento psiquiátrico para que às vezes o psiquiatra possa receitar um antidepressivo nesse período. Inclusive para cristãos, porque remédio é bênção de Deus, né? Não foi o diabo que teve crise de consciência de tanta maldade e falou, vamos inventar remédio, né? Muito legal, muito bom, assim, a sua pontuação. E tem uma questão que eu gostaria ainda que você comentasse, que é aquela coisa, né? Às vezes a gente luta contra nós mesmos quando a gente não tá bem. Ai, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar bem. Então, toda a iniciativa de falar positivamente, ela tem o seu valor, né? Eu gosto sim, eu acho que os livros de autoajuda eles têm o seu valor. As escrituras nos estimulam não a sermos super-homens, mas a olhar para a vida de uma maneira positiva, acreditando que você tem um Deus que pode te dar a última resposta da vida, né? Então, que te chama para se alegrar, que te chama para ser grato nas situações mais adversas e aí que se faça um diferencial, que o texto em tudo dai graças, ele significa, mesmo que você esteja passando momentos difíceis, vale mais a pena você procurar alguma coisa para você agradecer do que você ficar só lamentando as coisas do momento difícil. E por que ela diz isso? Ela diz isso porque a palavra de gratidão ou o olhar mais positivo gera saúde para o seu corpo, gera saúde para a sua mente. Né? Então é uma coisa importante, sim, mas tem hora que não adianta. Você fala lá suas 1.000 palavras, faz 3.500 orações e tudo que você precisa é deitar, descansar, ficar quietinha e deixar o outro dia chegar. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Olha, eu separei aqui um versículo, Salmo 146:5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Então, acho que essa é a maior diferença, então, né? Se a gente for comparar, a gente tem o eterno para descansar, para
Fala, Deus, me ajuda aqui. O cristão ele tem que ter a questão existencial resolvida para ele. Assim, se ele não tem a questão existencial resolvida para ele, ele vai ter todos as outras crises dominando, porque é óbvio, nós estamos sujeitos a todo tipo de crise, a gente está debaixo do grande guarda-chuva da humanidade, da criação, e nós furamos esse guarda-chuva, então a água cai. Aliás, a gente às vezes o guarda-chuva está furando, está caindo água, a gente continua furando o guarda-chuva, e aí cai água sobre todos, como diz a Bíblia, justos e injustos, né? Como nasce o sol. Esse texto que você leu, ele fala de que o cristão, a pessoa que acredita em Deus, ela sabe, ela tem a esperança de que todo momento difícil não é o momento final. Que é Deus que vai ter uma palavra final para a vida dela. De que, de fato, é mais fácil Deus falar para a gente, calma, vai passar, do que a gente falar. A gente fala e não passa. Mas se Deus falar, calma, vai passar, vai passar. Então ele é a nossa esperança, ele é o lugar para onde a gente corre, fecha o quarto, fala com ele, deposita os nossos medos e angústias, né? E então é fantástico fazer isso. Que bom tê-lo, né? Que bom tê-lo. Não sei como seria a minha quarentena sem Deus. Pois é. Mas você sabe que muita gente aproveitou esse tempo exatamente para perguntar como é que Deus deixa acontecer um negócio desse, como é que pode tanta gente, ou como é que o negócio começa lá, e é um vírus tão safadinho, porque ele vai de repente da China, ele chega na Europa, ele veste uma roupa diferente, aí ele vai para os Estados Unidos, ele aparece de um jeito diferente, vem para o Brasil, são o que os especialistas estão vendo, né? Existe uma mutação constante, e aí as pessoas ficam mais intrigadas ainda, de como é que isso, o que Deus tem... Não, isso tem a ver conosco, não tem a ver com Deus. E Deus ainda nos diz, só de novo, quem tiver curiosidade, olha lá o texto de Lucas 21, onde ele está dizendo, essas coisas vão acontecer. Não tem data exata. Então, é como a questão final. Por mais que alguém goste de Nostradamus, estude os Incas, tudo isso é muito legal, estudar essas coisas bacanas. Mas, I'm sorry, sinto muito, a questão final que o texto de Mateus 24 diz, pertence só a uma pessoa. A data exata final para todas essas coisas é só Deus que sabe. Né? Então, a gente não deveria ficar preocupado com isso. A gente deveria ficar preocupado em viver a vida da melhor maneira possível nesses tempos. E a melhor maneira possível não é cuidar só de você, é cuidar do outro também, né? Sim. A gente tem tido essa experiência assim, na igreja de estar mais atento, né, a todos que precisam. Às vezes não são nem da comunidade, mas ter esse braço de apoio. Acho que muitas igrejas estão fazendo isso, isso é maravilhoso, né? É fundamental, né? Porque a gente tem dois tipos, eu acho que é importante falar, né? O cristão ele não tem medo de se passar no filtro e na crítica, né? Nós temos dois tipos de comunidades. A comunidade Corpo de Cristo, ela se preocupa com o próximo mesmo, ela quer visitar, ela bota máscara, passa álcool gel e entrega a cesta básica, ela entrega máscara, ela se vira, ela deposita dinheiro como se fosse o auxílio emergencial na conta das pessoas que estão precisando. Essa é a comunidade Corpo de Cristo. As pessoas se falam, procuram ter uma palavra de esperança, de apoio, ter uma escuta. E tem aquelas instituições mais monetárias, mais midiáticas. Essas estão até se lascando, porque fechar o templo para eles é fechar o espaço bancário, onde eles muitas vezes tinham a oportunidade lá de muito mais recolher do que distribuir, né? Então essas instituições estão sofrendo bastante, elas são associadas, o pessoal que gosta de teologia, elas são associadas à teologia da prosperidade, é uma outra dinâmica. Não que algumas dessas grandes instituições não estejam fazendo nada, algumas delas estão fazendo. Mas, por exemplo, é um drama para eles a ideia de que o templo está fechado, tem que abrir logo. Né? No caso das comunidades que são mais Corpo de Cristo, mais comunidade de amor,
A preocupação de abrir o espaço, a casa de oração, é porque quer abraçar, beijar as pessoas, estar junto. Infelizmente, essas outras instituições, algumas delas, pelo menos da parte da liderança, não necessariamente das pessoas, do povo, mas parte da liderança deles está preocupado com os recursos financeiros. E aí, talvez seja uma chance para eles repensarem esse caminho, né? Sim. E tudo mais. E a gente tem a experiência também de aprender a ser cristão mesmo pelo online, né? Sim. E aumentou demais, né, essa experiência. A necessidade fez isso acontecer, né? A necessidade fez acontecer, a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia, como todo mundo, para o trabalho, a gente teve que também para as nossas relações pessoais, para as nossas relações comunitárias, né? E, e a internet, como a gente sempre pensa, é uma bênção quando você usa para o bem e é péssimo como você usa para o mal. De vez em quando cai aí a chamada, mas a gente tem que a gente já tem um motivo de gratidão, graças a Deus pela internet. Que legal. E, ô Tom, tem um ponto que eu queria tocar nessa questão do relacionamento familiar, é que assim, teve uma estatística que cresceu, que foi de divórcio, né? De abuso, de agressão. E isso a gente sabe que nós, família cristã, também não estamos isentos, né? Queria que você falasse um pouquinho. Então, eu até participei de uma CPI, nunca tinha participado de um negócio desse, que a Câmara de Vereadores de São Paulo está fazendo. E o tema era esse, porque tem uma estatística, até esqueci, que fala exatamente isso que você colocou, Fran. E se a gente pensar que as pessoas elas tinham um distanciamento, tinham casais que tinham um distanciamento social entre eles que se chamava sair para trabalhar. E um distanciamento social entre eles e entre os problemas que eles tinham. De repente, eles se viram ali olhando para todas essas coisas. E aí aparece de tudo, né? Porque aparece desde as coisas mal resolvidas da própria parceria, como aparece pessoas que têm algum grau de desequilíbrio maior, de temperamento, de comprometimento, né? Não estou justificando, mas é fato. Tem pessoas que nem imaginam que às vezes têm um grau de agressividade maior e nunca trataram, nunca cuidaram, nunca resolveram. E de repente, nessa convivência intensa, em vez disso ser uma oportunidade de melhorar o relacionamento, num primeiro momento, muitas vezes foi uma tempestade para algumas das pessoas. E se essas pessoas não têm uma ideia de aliança, de pacto no casamento, de superar dificuldades, de olhar para frente, de construir uma história melhor, a nossa sociedade já empurra para a ideia fácil de separa, divorcia, né? Então, se as pessoas não tinham uma referência maior, ou outras já estavam numa situação muito difícil. Então, a pandemia veio como o golpe final. E aí a gente tem um percentual, que é esse percentual totalmente fora da curva, que são os casos de agressão, que assim, é algo. Esse é o tipo de assunto que me incomoda profundamente, porque a ideia de estender a mão para agredir uma outra pessoa. E quando a gente fala de repente, alguém cristão fazer isso, a gente fica muito preocupado. Sim. Porque a primeira coisa que a gente aprende com Cristo é guarda a espada, porque não é esse tipo de arma que eu utilizo. Né? Então, assim, se isso acontece ou aconteceu com alguém, é claro que as pessoas precisam procurar ajuda. Talvez seja uma maneira de entender que precisa mesmo de muito cuidado, de muita atenção. E aí hoje tem um monte de colegas aí, o IBB tem para recomendar um monte de profissionais que pode orientar, pode... Aliás, né, você provavelmente vai falar no final, a semana que vem vai começar uma aula sobre estrutura de família, e a gente aborda todos esses temas com mais profundidade. São 8 encontros no nosso módulo, que a semana que vem a gente vai tratar disso especificamente. Então, assim,
Fran, a gente tem os graus, né? Desde o desentendimento básico até situações extremas, pontuais. Mas eu tenho uma notícia boa para você, viu? Apesar do divórcio ter aumentado o número, as pessoas continuam procurando para se casar. Muita gente quer casar. Aliás, muita gente está lamentando porque teve que adiar o casamento, É já tinha pago o verdade. buffet, adiou festa e tudo mais. E eu vou aproveitar esse seu gancho aí do curso de estrutura da família, que é um módulo dentro do curso de liderança cristã, formação do líder, não é? Na verdade, dentro dessa camada grande aí que a gente tem, o estrutura estava dentro do bacharelado, não como uma Ok, matéria obrigatória, mas estava dentro da área de aconselhamento, né? perfeito. E eu acho Isso que eu queria. fundamental, pode falar então, o É, que você queria? esse curso eu já fiz, ele é muito incrível, o Tom, assim, traz uma profundidade dos assuntos que a gente não vê na igreja, não vê na escola bíblica, então tem que fazer mesmo. E, inclusive, me deu um insight aqui agora. Com esse curso, acredito eu que a gente consiga fazer talvez grupos de apoio nas igrejas, né, Tom? O que você acha? Sendo Isso habilitado. é fundamental porque esse curso ajuda, mesmo pessoas que já fizeram outros cursos, Casados para Sempre, Homem não sei o que lá, Mulher não sei o que lá, Junção de não sei o que lá, tudo que ajuda, mas esse curso, ele faz um fechamento bacana para formar conselheiros, ajudar a gente a lidar com o nosso próprio relacionamento. Assim, a primeira aplicação que você faz é para a sua vida, né? Porque o casamento ele vai passar por ciclos, ele não é a mesma coisa do começo ao fim. E esse curso ele vai mexer muito nisso, vai mexer nas áreas críticas, né? Relação financeira do casal, parentela, o que de fato é um casamento. A maioria das pessoas não tem a menor noção de casamento, vão porque acham, acho que é um relógio biológico, natural, normal, todo mundo se casa, vamos casar também. Mas o que é casamento? Aí as pessoas se formam em 4 anos de não sei o que lá, 5 anos de não sei o que lá, 7 anos, e quase não estudam, não sabem o que é se casar, e por isso que muitas pessoas sofrem, né? Então, o convite para esse curso vai para além do fato de eu mesmo estar ministrando as aulas, mas vai para a ideia do curso, né? O curso é muito preocupado com a estrutura mesmo da família e tornar as pessoas multiplicadoras, Sim. conselheiros, formadores e tudo mais. E profissionais também, que eu penso que vale muito a pena profissionais da área de aconselhamento, psicólogos, gente de assistência social, fazer. Porque questões familiares a gente lida todo dia, dentro e fora da igreja. Maravilha. Acho que eu vou me inscrever de novo. Sempre tem novidade, né? Sempre Com tem novidade, certeza. pode se inscrever. Gente, 2015 eu fiz, então acho que já posso fazer de novo. E para a gente continuar aí o nosso papo, eu queria falar um pouquinho, então, como que vai ser aí o nosso futuro? O que nós estamos esperando, né? O novo normal? Será que vamos voltar ao normal? É o novo normal? O que vai ser? O que você tem para nos dizer Maravilha. sobre isso? Maravilha, já. Essa é outra coisa também que a gente já está assim, que raio é esse novo normal? se, se tudo isso que agora a gente está vivendo é tão anormal para a gente, quanto mais será o tal do novo normal, que não chegou ainda, porque nós, e aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem a cultura do puxadinho, né? Então a gente faz confinamento, mas não faz direito, a gente faz distanciamento, mas não faz direito, e aí agora a gente faz abertura, mas não faz direito. Então, se lá fora, na Europa, nos outros lugares, o pessoal também não sabe o que é o tal do novo normal, para a gente também é difícil prever, né? O fato é, Frank, que a gente ainda não... Eu ia falar cair a ficha, mas cair a ficha é muito antigo, pessoal. Tem gente aqui que nem vai saber o que é cair a ficha. Muita gente não se ligou ainda no que, né? No que é isso tudo. Então, quanto mais pensar no que será o futuro, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, porque eu acabei ficando sem relógio aqui, Fran, que eu queria falar uma A coisa que eu gente acho tem ainda importante. 15 minutos, tá tranquilo. Ah, tá. Então, só para completar esse pensamento sobre
futuro, a gente tem tendências, né? Você vê muita tecnologia acontecendo, mudanças no mercado de trabalho, mas isso já era um fato consumado. Você tem a entrada forte da inteligência artificial, você tem toda a questão dos algoritmos, você tem o potencial total das redes sociais, muitos trabalhos vão desaparecer, as pessoas vão precisar se reinventar, até porque isso é uma outra discussão também de que o trabalho ele foi distorcido ao longo da história da humanidade. Mas, assim, então muita coisa vai mudar nesse sentido. Mas eu acho um pouco complicado a gente imaginar que nós não vamos mais abraçar as pessoas, não vamos mais Uhum. beijar as pessoas. Não, não acho que o tal do novo normal vai passar por aí, ou a gente não vai poder frequentar uma peça de teatro, um filme no cinema, não. Eu acho que a gente só vai saber isso mesmo depois, até porque parece que, de alguma forma, graças a Deus, pela ciência a poder avançar também, e é possível que a gente encontre vacina para isso tudo. Mas a gente tem que ter um alerta de que as escrituras disseram que algumas coisas iriam acontecer e elas aconteceram. E eu não penso que a gente vai parar por aí, não porque eu pense isso, porque as escrituras dizem que não vão parar por aí, né? E não para a gente se assustar com isso, mas para a gente saber, Sim. para a gente se preparar, para a gente aprender a viver da melhor forma possível. E até para finalizar esse raciocínio, muita gente me pergunta: todo mundo vai melhorar? E eu sou meio lentinho, né? Eu fiquei um tempo pensando: será que o mundo vai melhorar? Será que o mundo vai piorar? Será? E depois de um mês e pouco, assim, pensando, orando, lendo, eu honestamente cheguei a uma convicção pessoal, não só baseada nos meus pensamentos, mas a gente teve uma experiência em 11 de setembro de 2001, que foi a queda das Torres Gêmeas. E aquele foi um evento de impacto pontual nos Estados Unidos, mas de escândalo e espanto mundial. E os Estados Unidos não melhorou, só piorou. Aliás, quem quiser assiste a série Homeland, que vai perceber, lá fala bastante da paranoia americana depois disso tudo, né? Então essas coisas, muitas vezes, elas disparam componentes humanos não necessariamente muito bons, e a sociedade às vezes se estrutura de uma maneira meio ruim. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos ser transformados, nós podemos mudar o nosso pequeno campo ao nosso redor, impactar positivamente as distâncias que a gente conseguir, né, alcançar. Mas as escrituras dizem que não vai melhorar, o mundo não vai melhorar, né? Só que, assim, essa é só a primeira parte. A parte boa não importa que não vai melhorar. Nós podemos melhorar, nós podemos fazer diferença. E aí tem um chamado muito forte para o cristão. Muito forte. Né? O cristão que não compreendeu ainda que ele existe para fazer diferença, ele precisa repensar a fé dele. Com certeza. Pegando um ganchinho, domingo ministrei na igreja e assim, o tema central foi: se nós somos salvos, somos justificados. Então, se eu fui realmente justificada, eu sou regenerada, sou uma nova pessoa, tenho uma mudança de comportamento, então eu vou fazer boas obras, né? Não tem como eu querer viver sem fazer a diferença na vida do outro. Eu acho que daqui em diante é esse nosso pensamento mesmo, como Jesus citou, né? Você precisa acalentar aquele que precisa, né? Você não pode dar as costas para ele. E queria citar um versículo. Por favor. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Né? Então, é bem forte esse versículo, né? Sabemos que estamos numa pandemia, que o mundo tende a piorar, mas Deus ele ainda nos dá esperança e um futuro. Sim, sim. E ele dá esperança para muita gente através das pessoas. As pessoas precisam acreditar nisso. Né? Deus ele não é uma energia.
Deus é uma pessoa que se relaciona conosco e usa a gente como pessoa para se relacionar com outras. Então, assim, ó céus, o que eu faço agora? Ora, estenda a mão e ajude aquele que está caído. Né? Faça aquilo que Jesus ensinou. Né? O mundo piorar não é uma justificativa para a gente piorar junto. E como você lê o texto aí, o fruto natural, de alguma maneira, o fruto natural do cristão é realizar as boas obras do reino. Né? Sim. É isso aí, dona Fran. Muito bem, hein? A senhora está ministrando muito bem. Ai, gente, que gostoso esse bate-papo. E você gostaria de deixar algumas considerações finais para a gente pensar como igreja, como corpo de Cristo, sobre Eu vi que esses desafios que ainda estão por vir? O André, ele colocou aí, acho que nas listas, aí a igreja se multiplicou com essa pandemia, né? E ela está vivendo um momento parecido em partes, ainda que imposto, mas ela está vivendo como na igreja de Atos, né? A igreja começou a funcionar nas casas. E aí ela está funcionando dessa forma, no momento em que as pessoas convivem, nos momentos em que as pessoas se reúnem. E de fato a tecnologia até jogou a favor nesse sentido, porque muitas vezes a cidade joga contra, as pessoas moram longe, têm dificuldade de chegar e tudo. Então as casas elas se tornaram verdadeiras pequenas comunidades. Já era para ser, cada família é para ser uma comunidade, né? Mas assim, a gente acabou experimentando essa vivência. E como palavra final, Fran, é sempre a ideia da esperança e não da expectativa, né? A expectativa, Sim. ela marca a data, ela quer que tudo aconteça amanhã, que as coisas se modifiquem. Não serve para muita coisa, a não ser para aumentar a ansiedade, deixar as pessoas com quadros adoecidos aí, neuróticos e tudo mais. Mas a esperança, não. A esperança é assim, realmente, se a gente confia em Deus, a gente sabe que de alguma maneira, em algum momento, haverá um dia melhor, haverá um momento melhor, haverá uma oportunidade melhor. E enquanto isso não acontece, a esperança carrega a gente fazendo aquilo que Deus disse para a gente fazer, que é amar o nosso próximo. É isso, eu queria que as pessoas ficassem bem, né? Que elas não fossem muito duras com elas mesmas. Sim, aproveita aquelas receitinhas que todo mundo dá, faça academia em casa, bababá, invente pão, aprenda a pintar, faça de tudo. Sendo bom, faça. Sendo bom, faça. Mas não seja muito duro e nem fique com muitas expectativas, marcando data, né? Cuidado, é uma boa chance para a gente avaliar também o nosso comportamento consumista, materialista, de querer sair correndo para os lugares, para arrebentar com tudo, né? Veja o que é de fato necessidade e o que às vezes a gente está colocando no lugar de alguma coisa, né? Para preencher algum tipo de vazio. E aí o convite que eu faço para você que possa estar vivendo isso é: procure preencher os vazios da sua vida com a palavra de Deus, porque ela que consola e que conforta.